A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel, a história de Davi. Ontem lemos que o rei mandou Davi embora. Ele não ia participar daquela guerra por conta que os príncipes, as autoridades, os governadores não aceitaram, não confiaram nele. Mas já era o agir de Deus. Davi, ele estava afastado do Senhor. Aí aqui hoje vamos falar no capítulo 30, onde o tema é Deus permite situações para trazer seu povo de volta. A gente sabe que ali ele ainda estava afastado do evangelho. Agora ele retorna, porque o rei falou, quando fosse bem cedinho, no dia seguinte ele fosse embora. Mas veja o que o Senhor permitiu. Às vezes seu filho está numa situação difícil, ou sua filha, ou seu esposo, ou há uma enfermidade na vida de alguém, ou alguém perdeu o emprego e está extremamente desesperado. Tem calma, que é Deus trabalhando para voltar para o caminho que nunca devia ter saído. Lembra do filho pródigo? Deus sabe trabalhar, seja sábia. Não ore determinadas situações, peça a Deus para Ele trabalhar, porque aquela pessoa sua que está aflita, Deus está fazendo uma grande obra. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 1 Samuel 30, do 1 ao 20. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Siclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido ao sul da terra de Judá e atacaram Siclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todas como prisioneiras. Quer dizer, toda a família de Davi daqueles homens foram embora. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas havia sido levada embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem força. Está chorando sem força por alguém? Está chorando porque você está clamando por uma situação que Deus permitiu que está terrível? Deixa Deus trabalhar. É para alguém que você está orando voltar para os caminhos dele. Porque você vai ver aqui com toda essa situação que aconteceu. As duas mulheres de Davi, Anion, Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou, então, numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falava até em matá-lo a pedrada, mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Veja que toda aquela situação, Deus deu coragem. Até os homens queriam matar ele apedrejado, porque tinha perdido a família. Veja que situação difícil estava Davi. Qual é a sua situação? Qual é a situação de quem você ama? Deus está mandando ter coragem. Porque nessa situação tem livramento. Nessa situação vai ter restauração, libertação e salvação. Glória a Deus. Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Alimeleque, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Entendeu? Aí Abiatar trouxe. Porque enquanto quando ele saiu para que Saul não o matasse, ele ficou naquela cidade, roubava, matava todos os dias. O rei todos os dias perguntava a ele quando eles retornavam das guerras, o que eles fizeram naquele dia. Mas hora nenhuma a gente vê ele orando. Hora nenhuma a gente vê ele pedir esse sacerdotal, Ele pediu aqui a Abiatar, filho de Te, traga aqui o manto sacerdotal. Mas agora, depois que eles vieram, que os filisteus não aceitaram, a dor foi tão grande que ele pediu o manto sacerdotal. Quer dizer, agora ele ia falar com Deus. Então, essa situação aí não é para desespero. É porque você orou, você clamou e Deus está trabalhando.
Tenha visão de águia. Não murmure, só adore. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Vocês estão entendendo? Que primeiro ele chorou, primeiro queriam matá-lo a pedrada, aí ele pede o manto sacerdotal e agora Deus manda ele ir, ainda manda ter coragem. Então Davi e seus 600 homens saíram e quando chegaram ao ribeiro de Beozá, ali alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens e outros 200 já estavam cansados demais para atravessar o ribeiro, pois ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi e deram ao rapaz comida e água. Veja como Deus fez. Deus primeiro disse que eles podiam ir. Aí Deus cria essa situação para dar direcionamento a eles. Enquanto a gente está orando, Deus está trabalhando. Enquanto a gente está orando, Deus está dando direcionamento a essas pessoas afastadas dele. Figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber, mas depois de comer, suas forças voltaram, aquele homem. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio, sou escravo de um amalequita. Respondeu ele: e o meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Tudo ali era o agir de Deus. A gente tem que estar sempre na direção de Deus, para quando as coisas acontecer, por mais estranho que seja, se você está na direção de Deus, você vai entender que é a mão de Deus. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região de sul de Judá e os territórios do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Siclague. Então Davi perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará o meu dono. Você entendeu? Veja que ali encontraram aquele homem, alimentaram ele. Quando as forças voltou, ele contou toda a história. Agora ele ia levá-los justamente onde estava toda a sua família sendo prisioneira. Deus sabe trabalhar. Para isso, Davi estou um pouco com sono. Para isso, Davi foi o quê? Conversar com Deus. Quando a dor chegou, quando quiseram apedrejar ele, quando perdeu a família. Deus sabe trabalhar. Não te desespera. E deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa que você está vendo ela chorando, sem solução. Seu silêncio é o mais correto, dizer Deus trabalha. Porque vai ter oração respondida. Então ele levou Davi e os amalequitas e estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi o atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiro, incluindo suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que o amalequita havia tomado. Deus sabe trabalhar. Veja que agora eles trouxeram tudo de volta, inclusive suas famílias. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenos, que os amalequitas haviam tomado. Mas o que eu acho interessante é que Davi conversou com Deus. Então Deus permitiu toda essa situação para Davi voltar para o centro da vontade dele. Levou também todas as ovelhas, todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com eles e não havia ficado atrás do ribeiro de Beozá, que estavam muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou.
Mas alguns homens ordinários e mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar suas mulheres, seus filhos e ir embora. Mas eles não foram porque estavam cansados. Mas aqui diz que esses homens eram ruins, né? Infelizmente tem pessoas assim. Mas a gente com bondade só tem a ganhar. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Olha que conselho lindo. Olha, Deus nos abençoou, né? Então a gente vai abençoar eles. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aqueles que lutou na batalha. Aqueles homens estavam cansados e ficaram com as bagagens. Davi fez dessa ordem uma lei até o dia de hoje em Israel. Quando Davi voltou para Siclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, líderes de Judá, com essa mensagem: este é o presente para vocês, tirando as coisas que nos tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes dos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jati. Veja que Davi deu presente a tudo e a todos. Davi convenceu aqueles homens a também repartir com os outros que ficaram com as bagagens. Porque Davi tinha um coração bom. Mesmo estando na guerra, matando muito, mas Davi era justo. E não foi à toa que Deus escolheu ele como segundo seu coração. Porque é com coração justo, é com verdade, com integridade que a gente alcança as vitórias. E lembre-se que agora Davi clamou ao Senhor para poder ter essa vitória no meio de um grande sofrimento. Então, alguém da tua casa, seja de onde for, do seu trabalho, da sua família, que está sofrendo ou perdeu o emprego, não vai pagar preço para arrumar outro emprego, não. Fique em silêncio e mandando ter calma. Porque toda essa dor, toda essa situação vai ter salvação. Você não está orando? Lembre-se que o Senhor permitiu isso. Davi consultou o Senhor. E a partir daí a gente sabe que começou uma nova aliança com Deus. Então, lembre-se do tema? Deus permite situações para trazer seu povo de volta. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.